Show, show. Pessoal, bom dia, bem-vindos, né, a todos. Vamos dar início então à nossa aula. Se eu não me engano, a gente está entrando na nossa 17ª aula. Na aula passada, pessoal, nós vimos aí, foi a primeira, vamos dizer assim, o primeiro incentivo que a gente teve na nossa nova unidade 4. Essa unidade 4, diferente da unidade 1 e 3, é uma unidade mais rápida, tá? Vocês vão observar isso. Na aula passada, a gente fez um primeiro exemplo do que é o método das forças, como que ele funciona, tá? Hoje a gente vai entrar com mais profundidade no assunto. Professor, ainda não assisti a aula passada, né? A aula do dia 22. 22 ou dia 21? Dia 22, perfeito. Devo assistir a aula de hoje? Bom, se você está comigo, assista, né? Mas não assista essa aula aqui, pessoal. Essa aula aqui, número, acho que 17 ou 16, se não me engano. Sem assistir a aula número 15, tá? Essa aula aqui da gente vai começar a ficar um pouco mais avançado, tá? A quantidade de informação que eu vou passar para vocês vai ser um pouco com mais profundidade, tá? Então procure assistir a aula passada antes de assistir essa aula de hoje, tá bom? Vou explicar hoje com mais cuidado o método das forças, e depois a gente vai fazer um exercício mais longo, tudo bem? Então a aula de hoje é basicamente isso que nós iremos fazer, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, né, pode me perguntar, habilitar aí o seu microfone ou escrever alguma coisa aí no chat, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as premissas básicas aqui do método das forças, tá? Como é que ele funciona essencialmente, né? O método das forças, como eu falei na aula passada, a gente vai estar utilizando ele para determinar os diagramas de esforços internos, né? Da nossa estrutura hiperestática, tá? Professor, eu posso usar o método das forças para resolver estruturas isostáticas? Não, não faz sentido, né? Porque uma das coisas que a gente viu na aula passada é que a gente vai romper, né? Uma quantidade de apoios, né, de tal forma que nosso pórtico eventualmente fique isostático. Então, se nós temos um pórtico que ele é 3 vezes hiperestático, né, o Gzinho lá é igual a 3, eu tenho que romper equivalente a 3 apoios, né, reações de apoio aí que vão surgir para que o meu problema vire isostático, tá? Então, se a gente pegasse aqui esse exemplo dessa estrutura aqui, a figura 11.16, a gente tem uma estrutura aí de grau 3, né? Ela 3 vezes hiperestática, 3 reações no apoio A, 3 reações no apoio B, né? Totalizando 6. Temos 3 equações de equilíbrio, 6 menos 3 é 3. Então, aqui neste caso aqui, eu poderia romper tipo, todo o apoio B, tá? Apareceriam as 3 reações aqui. Ou poderia romper 2 reações no B e uma no A, né? E assim por diante. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês que como a gente fica defasado em equações de equilíbrio, uma das formas que a gente pode trabalhar com o método das forças é através da inserção de rótulas, né? A rótula, ela adiciona uma equação de equilíbrio a mais. Então, também, né, a gente pode ter essa solução. É uma das coisas que a gente vai falar hoje, tá? E falando na solução do sistema, pessoal, a solução basicamente do sistema que é calculado, como vocês viram na aula passada, ele vai ser uma sobreposição, né, dos casos básicos. Então, a gente analisou lá o caso zero, né, que foi basicamente o meu sistema hiperestático principal. Então, a gente vai ter lá aquele SP, o sistema principal. A gente avalia as cargas originais da estrutura. Depois, a gente analisa os hiperestáticos, né, em cada caso isolado, né? Então, a solução da estrutura ela vai ser a sobreposição, né, dos efeitos aí individuais. Tá bom? Leonardo, bom dia, tudo bem? E aí, Google, beleza? Tudo bem? Uma coisa interessante que vocês devem ter observado, né? Quando a gente rompeu um dos apoios, né, e aí a gente criou nosso sistema principal e analisamos os casos básicos, se você observar, né, cada solução básica que a gente estava analisando, ela não satisfaz a condição de equilíbrio total da estrutura, né? Se a gente for analisar cada caso isoladamente, né? Não faz sentido, né? Até porque o somatório de todos os casos vai me dar, né, finalmente, né, o resultado da estrutura original. Tudo bem? O que que mais a gente observou, né? Quando a gente faz ali a sobreposição, né, das soluções básicas, a gente precisa, né, reestabelecer as condições de compatibilidade, né, dos deslocamentos, né, para que nosso sistema funcione, tá?
O método ele é aplicado, pessoal, ele é aplicado basicamente para estruturas de barras primáticas, né? Barras prismáticas, pessoal, são aquelas seções, né, que elas ficam constantes, né? Ou seja, a altura da peça e a largura dela são constantes ao longo do comprimento, tá bom? Isso, obviamente, ele é um método geral, tá? Mas você ainda pode fazer uma expressão, né, geral para o método que pode adotar uma barras cuja seção pode variar, tá? Você pode fazer isso também, desde que você fracione, né, a sua barra ali várias vezes, né? E aí você pega cada comprimento daquele com cada seção transversal, tá? Dá um puta trabalho, viu, gente? Não vou mentir, não. Mas não tem problema, tá? A gente não vai adotar procedimentos como esse, tá bom? Na prática, pessoal, quando você tem uma barra que varia, né, seção transversal, você considera basicamente a menor seção, tá? Então, essa é uma forma simples, né, de resolver o problema. Obviamente que você vai estar sendo mais conservador nisso, tá? Então, ali são as premissas básicas, né? Depois dá uma olhadinha na aula passada e vê, né, se faz sentido essas premissas. E aqui, como que a gente faz da sistemática, né? Como que é baseado o método, né? Quais são os passos que a gente faz. Tá? Esses aqui são todos os passos. Vou comentar com vocês rapidinho cada um. Mas, basicamente, como vocês viram na aula passada, a nossa estrutura original, o que que ela vai ser feita? A gente vai pegar a estrutura original e vamos romper, né, as vinculações, né? E para cada vinculação que eu rompo, eu crio um hiperestático, né? Aparecem as reações ali. Então, do slide passado para esse slide aqui, perceba a estrutura, né, como ela mudou. A gente tinha anteriormente uma estrutura original com os carregamentos, um apoio de terceiro gênero em A, apoio de terceiro gênero em B. Quando eu transformo no sistema principal, né, lembrando, esse sistema principal ele tem que ser isostático, né, então ele tinha grau 3, né, o Gzinho igual a 3, eu rompi três vinculações, né, e apareceram as três reações de apoio que deveriam, né, estar lá, né, para compatibilizar com o sistema original. Perfeito? Na hora que eu rompi essas vinculações e as reações surgiram, né, a gente cria um sistema denominado, né, sistema principal isostático, né, os carregamentos permanecem e as reações também. Uma vez que esse sistema principal ele é criado, né, a partir da eliminação, né, ou rompimento parcial ali dos vínculos, a gente pode analisar cada caso desse, né? Lembrando, né, que as suas reações que vão surgir, né, que deveriam estar ali devido aos apoios desvinculados, a gente chama essas incógnitas novas de hiperestáticos, tá? X1 é o hiperestático 1, X2 hiperestático 2, X3 hiperestático 3. Cada X desse, ele causa uma ação na estrutura, né, de tal forma que corrige, né, a ausência, né, do que era o apoio. Tá? Então, o X1 aqui ele virou um momento aplicado, né? O X2 também era um momento aplicado, o X3 era uma reação horizontal. Tudo bem? Esse somatório das reações aqui dos hiperestáticos com as reações dos apoios que restaram, o somatório deles dá os apoios anteriores. Tá bom? Faz sentido? Uma coisa importante, né, pessoal, é que o método das forças, você não vai ter uma solução única, né? O sistema principal adotado, gente, ele pode ter infinitas soluções, né? Ah, nesse caso aqui, o autor, como você pode ter observado, ele rompeu dessa forma, né, as vinculações. Mas se eu quisesse, no exemplo anterior, eu poderia ter rompido as três vinculações em B, né? E botaria três forças aqui atuando em B. E deixaria o apoio A como de terceiro gênero. Tá, então essa seria uma solução. A outra solução seria esta daqui, que a gente está vendo. E ainda uma outra solução que eu posso ver, olha, eu poderia romper todas as vinculações de A. Ou duas em A e uma em B. Ou as três em A, zero em B. Ou eu poderia ter botado duas rótulas em uma rótula em C, uma rótula em D, né? Até uma rótula em A. Então eu poderia fazer aí várias opções, tá? E o que acontece? Justamente porque tem infinitas soluções, esse método ele fica de acordo com o usuário, né? O usuário, ou o projetista, ou o engenheiro, né? Engenheiro que está fazendo aí a análise, ele pode adotar uma solução diferente da minha ou da sua, tá? Mas no final, os resultados, né, dos diagramas, obviamente, tem que bater, né? Tá bom? E aí, a última coisa que eu recomendo, né, sobre a sistemática,
quando você estiver fazendo a seleção do sistema principal, você deve optar pelo aquele exemplo que facilite, né, a sua análise. Como assim, professor? Cada tipo de sistema principal que você pode adotar, ele vai te conferir um certo trabalho para resolvê-lo. Faz sentido? Se você adotar uma forma que vai demorar muito tempo para fazer análise dos diagramas, para determinar as reações de apoio, você vai gastar mais tempo, né, no total para resolver o problema. Tudo bem? Então, idealmente, a seleção do sistema principal deve ser feita para se gastar menos tempo e menor energia, né, na montagem da solução do problema. Faz sentido? Porque, ó, depois que a gente faz a seleção do sistema principal, eu vou fazer a análise do meu sistema principal apenas com carregamento, caso zero. Depois eu vou fazer a análise do hiperestático 1, caso 1, e apenas a estrutura descarregada. Depois eu vou fazer a análise do caso 2, que é o hiperestático 2. E por último, a análise do caso 3. Então vão ser vários casos, né, que a gente tem que analisar. Então, quanto mais fácil você arranjar o seu sistema principal, menos trabalho você vai ter. Beleza, gente? Alguém não entendeu o que eu estou falando? Professor, ainda não tenho certeza o que você está falando, tipo, a gente teria que fazer exercícios. Não tem problema, a gente vai fazer um exercício hoje mesmo, para vocês verem isso. Tá? Isso daqui, pessoal, eu tirei, né, do livro do Susequinde. É excelente esse texto, né, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, mas justamente falando sobre como que é essa seleção do sistema principal, né? Aqui, pessoal, não sei se vocês observaram, ele adotou o sistema principal dele, ó, ele botou uma rótula aqui, no apoio no ponto B e uma rótula aqui no apoio no ponto C, perdão. E ele ainda desvinculou aqui o apoio de terceiro gênero à direita, tá? Transformou o apoio de segundo gênero. Essa aqui para ele foi a seleção mais simples, né? Ué, por quê, professor? Porque quando você bota a rótula, morre o momento, né? O momento ali no apoio vira zero, né? Na rótula. Então isso aqui facilita muito, né, o cálculo. Vocês vão ver comigo isso. Aí aqui, ó, o que que ele fala? Evidentemente, o número de sistemas principais para uma estrutura hiperestática é infinito, né? Sendo todos teoricamente corretos. O que se deve procurar, entretanto, é obter um sistema principal para o qual os diagramas a combinar sejam simples, acarretando em uma obtenção não trabalhosa dos deslocamentos. Para isso, recomendamos, no caso dos quadros planos, né, os pórticos, para a obtenção de um bom sistema principal, que sejam colocados rótulas nos nós da estrutura, em um número adequado. Isso conduzirá certamente aos sistemas principais ideais. Tá? Então, o Susekind, ele adota muitas rótulas, tá? Eu também gosto dessa solução, eu acho inteligentíssima, e é o que a gente vai tentar buscar. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo para vocês de possibilidades específicas aí de sistemas principais. Então, esse aqui ó, é a viga real, né? Essa aqui seria a nossa viga hiperestática original. Então, perceba, né? A gente tem um apoio A, um apoio B, C e D. O apoio A é um apoio de segundo gênero, os demais apoios são apoios de primeiro gênero. Né? Então, aqui o nosso Gzinho vai ser quanto? Duas razões aqui, 2, 3, 4, 5. Né? A gente tem 5 incógnitas do problema, temos 3 equações de equilíbrio. Então, a gente está defasado aqui no sistema original em 2 equações. Então, a gente precisa criar 2 equações novas, né, para resolver o problema. Essas equações novas, como vocês viram na aula passada, podem ser através de 2 equações de compatibilização. Tá? Então, eu posso romper, né, alguns apoios. Exemplo, a opção 1, eu posso romper o apoio B e C. Vou criar um hiperestático V de B, um hiperestático V de C. Né? Qual seria a outra opção, né? Opção 2, romper o apoio C e o apoio D. Né? E aí eu posso ir brincando, né? Qual que seria uma outra opção? Romper os apoios em A. Horizontal em A, vertical em A. Né? Então, eu teria N soluções. Tá? Então, cada um desses me daria, quando eu for analisar a estrutura, esforços, né? Diagramas diferentes. E a opção 3, que é a última, que em vez de eu romper vinculações, como eu estou defasado em 2 equações, eu adicionei 2 rótulas. Então, adicionei a rótula 1, né, em x1, e a rótula x2. Ué, professor, mas isso aí facilitaria muito? Sim, porque aqui eu teria viga Gerber, né? Então, para analisar essa viga aqui, eu poderia analisar cada trecho, né, independentemente. Facilitaria bastante, né, o meu trabalho. Tá? Uma outra coisa interessante, se você observar, o sistema 1, né? Eu teria uma grande viga, né, com carga pontual de baixo para cima, né?
Então, eu teria que fazer análise dos diagramas todos aqui, seriam análise de diagramas diferentes, né, complicados. Aqui não, é tudo triangular. Vocês vão ver comigo essa solução 3 aqui em prática. Tá? Professor, o que é esse X aí, as duas setinhas em cada lado, né? Bom, gente, como a gente falou, né? A adoção da rótula, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar a rotação ali, né? Então, o momento ali vai zerar, correto? Só que no exemplo real, né, na estrutura original, o apoio B e o apoio C, eles vão ter momentos negativos ali atuando em cima do apoio, tá? O apoio B e o C, eles parecem, né, o comportamento deles como se fosse um pouquinho de engaste, tá? Então vai ter um momento negativo atuando aqui em cima. Então, por causa disso, eu sei que o momento não vai zerar, né? E se eu botar rótulo, ele zera, tá? Então, toda vez que a gente adicionar rótulas, tá, dentro dos nossos problemas, eu tenho que adicionar um par de momentos, né? Tanto de um lado quanto de outro, para dizer que ali vai ter um momento final, né? E aí eu calculo esse x1 que vai ser o momento direto no nó, tá? Tudo bem, pessoal? Obviamente, essa é a primeira vez que eu estou apresentando esses conceitos para vocês. Ainda é novidade, né? Vocês vão ler a literatura recomendada. Com certeza vocês já começaram a ler literatura recomendada, né, pessoal? Com certeza. E isso daqui é uma coisa que vocês vão ver aí continuamente. Tranquilo? Essa solução aqui, pessoal, solução 3, ela vai ser muito mais inteligente que a solução 1 e 2, tá? E aí eu até tenho os diagramas aqui das rotinas no Excel. No Excel não, perdão. No F2. Elas estão aqui, talvez? Deixa eu ver aqui. Unidade 4. Deixa eu ver se eu baixo elas aqui rapidinho. Nossa senhora, pessoal. Tenho tanta coisa aqui. Será que é isso daqui? Será que é isso aqui? MDF, DV 14, 15. Deixa eu baixar isso aqui rapidinho. Eu fiz aqui o download. Revisão treliça. Deixa eu ver se isso aqui também. Aqui eu queria mostrar para vocês o exemplo certinho. Ah, perfeito, é esse mesmo. Tá. Então aqui, pessoal, no semestre passado eu fiz aqui os diagramas para vocês observarem. Aqui está a estrutura original, tá? Eu botei uns carregamentos aqui em cima só para validar aí. E o que acontece? Aí eu fiz as seguintes opções, ó. A opção quando eu removi os apoios da direita, a opção quando eu removi os apoios centrais, a opção quando eu adicionei, né, as rótulas e os engastes, tá? E agora, pessoal, vou mostrar para vocês os diagramas, para vocês observarem, ó. O diagrama quando você tira, né, as duas reações, né, ele fica um diagrama triangular, assim, ele tem uma curvatura, né, e aqui também, ó, como é que ficam os diagramas complicados, né, de serem calculados aqui, ó. Então, quando eu estiver calculando os deslocamentos, eu vou ter que combinar, né, esse diagrama com e esse diagrama com esse, e depois esse com esse, né, para gerar os deslocamentos. A segunda opção é igual, né, aqui o diagrama, aqui os diagramas, e aqui os diagramas. Então, quando eu for combinar esses diagramas na tabela CURT, pessoal, eu vou ter um trabalho enorme, monumental, né? Porque eu vou ter, tipo, parábola com triângulo, triângulo e trapézio, trapézio, trapézio. Então, isso aqui é bem, vou me dar diagramas complicados. Agora, olha isso daqui. Aí, uma parábolazinha, triângulozinho, triângulozinho. Ué, professor, é tudo triângulozinho, parábolazinho, assim, né? Eu não tenho que combinar várias coisas uns com os outros, né? Então, isso facilita bastante, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, para indicar como que facilita, né, a edição de rótulo. Perfeito? Então, basicamente, isso daqui era a última coisa que vocês precisavam saber da seleção do sistema principal. Aqui eu trouxe um exemplo, um outro exemplo, de um pórtico que ele é duas vezes hiperestático. Isso, inclusive, está do livro do Marta, eu peguei dele, inclusive. Eu vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo dele. E a gente faz um exemplo para concluir essa aula, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um pórtico, tá? No apoio A é um apoio de terceiro gênero, apoio B é um apoio de segundo gênero. Não temos rotulações nele, né? Em cima a gente tem uma carga uniformemente distribuída e uma carga horizontal ali atuando no topo do pilar a 20 kN. Tá?
Esses aqui são os dados do problema, né? A área da seção transversal, a inércia da seção transversal, o módulo de elasticidade do material. Aqui, pessoal, se nós observarmos, né, o deslocamento horizontal em A, como é um engaste, né, a gente não vai ter rotação no engaste, perfeito? Então, a rotação no engaste é zero. Uma outra coisa, né, o apoio B, ele é indeslocável na horizontal e na vertical. Então, o deslocamento na horizontal aqui em B também tem que ser zero. Faz sentido? Essas duas informações é só para a gente determinar as equações de compatibilidade no final, tá? Mas, basicamente, pessoal, vamos calcular o nosso Gzinho, né? O Gzinho, ele vai ser a quantidade de incógnitas, né? Menos a quantidade de equações de apoio. Incógnitas, o apoio A, a gente tem 3 incógnitas, apoio B, temos 2 incógnitas. Então, se totaliza 5. Nós temos 3 equações de equilíbrio, 5 menos 3, 2 vezes. Como a estrutura ela é 2 vezes hiperestática, a gente precisa, né, de 2 equações extras, né, de compatibilidade. Tá? A gente está defasado em 2 equações. Aí aqui é o sistema principal que ele adota. Perceba aqui que ele não adotou, o Marta ele não adotou a solução do Sussekind, ó. Ele não adotou, ele não botou rótulas aqui. O que que ele fez? Ele rompeu os apoios, ó. Tudo bem? Então essa aqui é a estrutura original, né, com as reações aqui. E aqui é o sistema principal adotado, ó. Ele rompeu, né, o apoio de terceiro gênero em uma vez, né, 1 grau. Então ele transformou em um apoio de segundo gênero. E aí ele rompeu o engaste. Então ele transformou aqui a reação, né, M de X1, tá? O X1 aqui ele virou um hiperestático. Por causa disso, né, quando ele vira o hiperestático, você libera a rotação, né? A mesma coisa no apoio da direita, né? Era um apoio de segundo gênero, ele rompeu o apoio de segundo gênero e transformou em um apoio de primeiro gênero. E aí ele habilitou, né, o deslocamento horizontal, reação LX2, tudo bem? Então, por causa disso, como é um apoio de primeiro gênero agora, ele pode se deslocar horizontalmente, tudo bem? Essa foi a seleção dele. Alguns de vocês poderiam ter adotado uma solução diferente, não teria problema também, tá bom? Aí, como que procede, né, a forma que a gente vai calcular agora? A gente tem que determinar os casos básicos, né? O primeiro caso básico é o sistema principal com o carregamento, né, original. É o que a gente vai chamar de caso zero. Aí, o que que a gente faz no caso zero, né, pessoal? A gente vai determinar os deslocamentos do caso zero. No caso aqui, a gente determina os deslocamentos dos hiperestáticos liberados. Tá? Então ele vai determinar aqui a rotação no apoio A, ó, perceba. O hiperestático aqui, ó, tá liberando a rotação em A. Então ele vai determinar o deslocamento em A. Horizontal aqui, perdão, angular em A. E também, ó, ele liberou o deslocamento horizontal em B. Então ele determina ó, o deslocamento horizontal em B. Perfeito, pessoal? Professor, como é que faria para calcular esses deslocamentos aqui? Via PTV, né? Você calcularia cada um desses aqui via PTV. Pega o sistema original, calcula os diagramas. Aí você pegaria, no caso aqui do deslocamento 1, botaria o momento aplicado em 1. Aí eu utilizaria a combinação dele, dos diagramas dele, com esse daqui. Aí por PTB, você determina esse. E o deslocamento horizontal 2, né? Aí eu pegaria o sistema original, né? Como está aqui agora. Botaria uma carga, né? Pontual à direita. Determinaria o deslocamento 2, tá? Isso aqui é só o caso zero, né, pessoal? Esses deslocamentos, tá, gente? Que a gente determina aqui nessa etapa que a gente fez lá no exemplo 1. Do caso 1, 0, a gente vai chamar eles de termos de carga, tá? Isso aqui eu vou ficar referindo sempre, né? Então, caso 0, a gente determina os termos de carga. Tudo bem? Aí eu vou analisar o caso 1, né? O caso 1 eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar e determinar os deslocamentos ali provocados apenas pelo hiperestático 1, tá? E aí, lembrando, uma coisa interessante, né? Aqui, pessoal, que nem a gente fez lá no exemplo anterior, a gente convenientemente chama o hiperestático 1 de unitário, né? A gente confere ele uma unidade. Se eu quisesse deixar ele em termos de incógnita, né, eu não precisaria depois multiplicar por x, tá? Então, esses valores aqui eu multiplicaria por x, né, e sairia por x, tudo bem? Professor, então como é que faria para calcular o deslocamento 1? Eu pegaria o momento aplicado em 1, né, no apoio aqui A. E o deslocamento aqui horizontal? Aí eu botaria uma carga pontual aqui, horizontal, e determinaria.
Ué, professor, mas a gente já não fez isso no exemplo passado? Fizemos. Ah, então a gente pode reaproveitar, tipo, os diagramas passados? Podemos, tá? A gente pode reaproveitar. Vou fazer com vocês, tá? Para vocês observarem. Aí o caso zero, apenas a influência do x1. Tá? O caso 2, apenas a influência do x2, né? E aí eu determinaria, para o caso um, os termos de flexibilidade, ou coeficiente de flexibilidade, tá? De um, 2 de um. E depois no caso 2, eu deter... Faltou um slide aqui, pessoal. Faltou um slide aqui. Putz, depois eu tenho que fazer. Faltou o slide da carga 2. Eu determinaria também pela carga 2 os mesmos deslocamentos. Tá? E aí eu multiplicaria por x2 também. Tá? E aí, pessoal, isso aqui é interessante, né? Uma vez que eu determinei todo mundo, aí eu vou usar as equações de compatibilidade. Né? Então eu vou pegar no nó A, né? A gente viu que a rotação no nó A, ela tinha que ser igual a zero, né? Então eu vou pegar o deslocamento causado pela carga isolada, mais o deslocamento causado apenas pelo hiperestático 1 naquele nó, mais o deslocamento causado naquele nó pelo hiperestático 2. Né? E eu faria o quê? A superposição desses efeitos. Essa seria a primeira equação de compatibilidade, né? E aí a segunda equação de compatibilidade aconteceria no nó B, né? Que aí a gente teria o quê, né? O deslocamento provocado pela carga zero, né? Pela carga no caso zero, e os deslocamentos provocados pelo caso 1 e o 2, né? Naquele ponto. E o somatório desses eventos todos, né? Daria zero. Perceba, pessoal, que nem a gente falou no finalzinho da aula passada, quando eu tenho uma estrutura com 2 graus, eu gero duas equações. Ah, e uma estrutura de 3 graus de praticidade. Eu geraria três equações. Então, teria que botar mais um terceiro termo aqui, x3, nas duas equações e a terceira equação. Tá? E aí, pessoal, que o método das forças começa a ficar inviabilizado. Porque à medida que a gente aumenta muito o grau, né, de hiperelasticidade da estrutura, a gente tem que botar muita, a gente tem que calcular muita deformação e a gente tem que calcular muita equação. Né? E aí, nesse caso aqui, né, para estruturas a partir de 2 graus, a gente tem um sisteminha, né? Um sisteminha aí que a gente pode resolver por matriz, né? E ele é determinado, né? Você tem aí duas incógnitas, x1 e x2, e duas equações, né? Então, é um sistema possível e determinado. Aí, com isso, você consegue calcular os valores, né, dos hiperestáticos. Aí acaba, né? Quando você determina os valores dos hiperestáticos, você consegue calcular os esforços internos, né? E os esforços internos, basicamente, você pode fazer por equilíbrio, né? Achar os outros esforços e calcular a estrutura normal. Ou você pode também fazer por sobreposição, que é o que eu vou ensinar vocês a fazer na aula hoje, tá? Como assim, professor? Se eu pegar o esforço real da estrutura, né? Ele vai ser literalmente a combinação do esforço interno do caso zero, mais o esforço interno do caso um vezes o x1, mais o esforço interno do caso 2 x2. Isso aqui é uma coisa muito legal que a gente vai adotar aqui, tá? Então, qualquer esforço interno eu consigo fazer aí com uma superposição dos outros efeitos também. Tá? Belezinha, pessoal? E aí, o que acontece, né? Uma última coisa, né? Antes da gente avançar aí para o próximo exemplo. Toda vez que nós estivermos construindo o nosso sistema, vocês vão reparar o quê, né? A gente pode botar ele numa formatação matricial, né? O x1 e o x2, eles são um vetor, né? E eu posso botar eles na forma vetorial aqui, ó. Né? Os termos de carga, eles são separados da matriz. Os termos de flexibilidade, ó, é o que a gente vai chamar isso aqui de uma matriz de flexibilidade, ó. Essa matriz de flexibilidade, pessoal, ela é obrigatoriamente quadrada. Isso quer dizer o quê, professor? Ela é quadrada, né? A quantidade de linhas vai ser igual à quantidade de colunas. E ela vai ser uma matriz simétrica. É obrigatório isso. Como assim simétrica, professor? Você passa a diagonal, né? E os termos que são simétricos, né, a essa diagonal, eles têm que ser iguais. Como assim, professor? O termo, né? O, o sigma 1 de 2, ele tem que ser igual ao sigma 2 de 1. Beleza, pessoal? Então, esse daí é o último detalhe que vocês precisam saber. Isso aqui é sigma não, né, professor? Isso aqui é delta, perdão.
deltazinho, né? Então, delta 2 de um é igual ao delta 1 de 2, então eles são simétricos, tá bom? Então, basicamente, pessoal, a gente vai sempre resolver nossos exercícios através de uma matrizinha. Basta chegar no final e vai resolver uma matrizinha, tá? E a nossa dificuldade do problema vai ser literalmente montar essa matriz de flexibilidade. No começo ela vai ser um pouquinho difícil. Hoje na aula eu já vou mostrar para vocês como a gente vai montar, mas com o tempo vocês vão acostumando, tá? Professor, como que eu posso resolver o sistema? Ah, você pode resolver por substituição, né? Somando, subtraindo a equação. Você pode calcular através de matriz, né? Pelo determinante, você pode calcular pela inversa, enfim. Tem várias formas que você vai conseguir fazer isso. Esses métodos de resolver matriz, vocês viram lá em álgebra linear, né, pessoal? Então vocês podem adotar aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? É basicamente esse o método, tá? Tipo, isso aqui é um grande resumão do que vocês vão precisar saber. Deixa eu ver quem tá comigo nessa manhã, né? Denise, Gabriel, Gabriela, Karine, Leonardo, Marcos, Sócrates, Vitória e Wallace. Alguém entendeu o que eu quis dizer, gente? Tipo, só pra saber. Mas eu tô esperando a prática para entender melhor. É Eu sim um pouquinho fiquei meio confuso. confusa. Uhum. A gente, a gente vai fazer agora juntinhos esse exemplo aqui, número 2, tá? Vou fazer com vocês para vocês verem como é que é. Belezinha? O que que eu recomendo, pessoal? Beleza. Beleza, Vitória? Procure me ver fazendo o exercício hoje, tá bom? Depois tentem fazer esse exercício em casa, tá? Tentem fazer seguindo a minha aula e ver se vocês estão entendendo, etc. Tudo bem? Diferente da aula anterior, a gente tinha um sistema que ele era apenas uma vez hiperestático. A gente não precisou montar um sisteminha. Na aula de hoje, a gente vai pegar um exemplo que ele é duas vezes hiperestático, tá? Então a gente vai montar um sisteminha e eu vou mostrar para vocês. Uma última coisa, né, que você precisa saber é que no caso de vigas, a gente vai estar, na maioria das vezes, trabalhando apenas com esforço de flexão. Então vai ser tranquilo determinar ali pela tabela Kurt. Mas quando a gente tiver um pórtico, não esqueça que a gente tem que somar as parcelas do esforço axial para bater em cima, tá? O nosso problema. Tudo bem? Então faça com calma. Ao final da aula de hoje, pessoal, eu vou passar o primeiro trabalhinho de casa de vocês. E aí, tá? Vai ser um trabalhinho de casa que ele vai ser extremamente parecido, tá? Vou repetir. Extremamente parecido com o exemplo que a gente vai fazer hoje, tá? O exemplo número 2. Beleza? Então é literalmente, só seguir a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá fazer, né, professor? Vamos anotar aqui. Tô com a minha colinha aqui. Deixa eu pegar minha mesa. Ninguém tá cansado, né, gente? Nem chega sexta-feira, a gente tá exausto, né? De boa, né, professor? E é legal, pessoal, que à medida que a gente vai fazendo esse método aqui, você obviamente vai tentar depois sozinho. E aí, cara, você vai ver que quando você começar a bater com F2, vai batendo, gente. Então, tipo, é uma experiência muito legal você conseguir fazer, sabe? Os alunos do semestre passado, eles ficaram bem surpresos, porque eles achavam que não conseguiam fazer. E aí eles começaram a resolver e ficaram tipo, caraca, professor, então, tipo, funciona dessa forma, ou dessa forma. E aí, ao final dessa disciplina, você começa a criar uma confiança muito bacana, sabe? Muito bacana. Quase não levantou hoje, Leonardo. Pô, Leonardo, eu te entendo, cara. Eu também foi difícil sair da minha cama. Tava chovendo aqui em casa, acordou friozinho, né? Geladinho. E aí você tá no quentinho, né? E você fica tipo, não. A chuva é ótima, é pra dormir, né? Mas pra acordar ela não rola, não.
Esse é o exemplo 2, deixa eu ver aqui. Exemplo 2, 2, 3, 2, 4, 5, 2. Aí o carregamento era 4, né? Deixa eu ver, 4, 5, 2. Professor, Oi, querido. a biblioteca do seu tá funcionando? Tá sim, Vitória. Você E pode final de marcar. semana? Ah, Se eu não me engano, você pode só chegar lá, tá? Mas eu ligaria por precaução. Aí acho que tem ou que marcar um horário, tá? Ou aham, você, tipo, vai pegar livro, você se reserva o livro e aí você vai lá e busca. Tipo um drive-thru. entendi. E finais de semana, você sabe se tá funcionando? Para Aí estudar? eu não tenho certeza. Eu imagino que sim, tá? Eles estão abrindo com calma, mas é bom confirmar. Tá bom. Cara, eu também não Obrigada. tô aguentando estudar em casa, né? Tipo, se trabalhar e estudar em casa é Nossa, eu não vai terrível. conseguir, não. Que aí junta o negócio de trabalho, e ainda trabalho com família. Então, estudar em casa é o trabalho em casa também. Aí ninguém deixou de estudar, não. Nossa, é péssimo. Sua família tem negócio próprio, Vitória? É, tem negócio próprio. Ah, A legal. gente Assim, legal na medida do tem uma possível. fazenda e nós trabalhamos com produtos da roça, vamos dizer assim, frango caipira, porco caipira, gado. Que legal. É o A agro, maioria né, das Vitória? aulas, isso. A maioria assim, das aulas, às vezes eu tô na fazenda. Então, lá, às vezes é quando é meu pai me pedindo alguma coisa, é funcionário que vem. Aí quando eu vejo, a aula tá passando e eu tô voando. Nossa. Ô, Vitória, manda umas fotos pra gente. Tá onde, né? Qualquer região. É em Nerópolis. E agora eu tô em Brasília, mas depois eu posso mandar sim. Inclusive, assim, às vezes a gente traz algumas coisas para Brasília, só que a gente atende mesmo é Goiânia, Nápoles e Aparecida de Goiânia, para entregar Pô, os produtos, sabe? que top. Que legal. Trago, tipo, filé de tilápia, essas coisas. Nossa, que legal. Que massa. Posso mandar. Eu acho que Enfim. acho que é o Aí sonho de eu tô todo em mundo, né? Brasília. É bem legal lá. Até para o pessoal. É bem bacana. E aí, como eu tô em Brasília, eu adoeci, tô em Brasília, e aí eu não tô conseguindo render em casa também, não. Na verdade, eu nem tô em casa, tô na casa do meu namorado, porque minha mãe pegou Covid. Ah, isso que eu ia perguntar. Você pegou Covid? Não, eu fiz o exame, eu adoeci, mas não foi Covid. Só que como eu tive febre, aí o médico falou, uma coisa não anula a outra, né? Você teve contato com sua mãe, então me passaram o exame e eu ainda não fiz. Caramba, que coisa. É, deu uma infecção forte, tá? Mas agora eu já tô melhorando. Poxa, melhoras, viu? Tem que ficar de olho mesmo. Obrigada. Aí eu tô pensando aqui se esse exame sair, ou se não, eu não sei, eu queria estudar lá na biblioteca. Mas eu É, tenho que esperar o exame. se você já tá, pelo menos, se recuperando, tomara que você tenha tido Covid, né? Que você já se livra disso, né? Você já tá recuperando. Ah, credo, professor, é muito ruim ficar doente. É, eu Não sei sei. nem se pego. Talvez eu quero já ter, sei lá, sarado. Mas como eu fiz o PCR, né, se der positivo, quer dizer que eu ainda tô. Uhum. Mas pelo menos Mas, sobreviveu. Enfim. foda. Mas melhoras, viu? Ir da biblioteca pra ver se eu acelero um pouco, eu tô um pouco atrasada ainda. Uhum. Não tá, obrigada. Nada, querida. É, pessoal, aqui então, tentei desenhar, não ficou tão bonito. Vou ver se consigo fazer um quadro show hoje. Apoio a apoio de segundo gênero, os demais são apoios de é, primeiro gênero. Apoio A, apoio de segundo, os demais, apoio de primeiro, né? Então vamos contar, né? A gente tem apoio A, duas reações, apoio C, uma, D e C e D também, uma cada um.
Então, a gente tem 2, 3, 4, 5. Temos 5 incógnitas, né? Temos 3 equações de equilíbrio. Aí a gente vai ter um gzinho igual a 2. Essa é sempre a primeira parte do exercício. Isso quer dizer que a nossa estrutura ela vai ser 2 vezes, né, hiperestática. Se ela é 2 vezes hiperestática, a gente precisa, né, adicionar 2 equações, né, para conseguir resolver o problema. Ou a gente adiciona 2 equações de compatibilidade, ou a gente adiciona 2 equações de equilíbrio extras, né, com adição de rótulo, por exemplo. O próximo passo, gente, uma vez que a gente sabe quantas incógnitas a gente tem, a gente vai determinar o nosso sistema principal, que a gente fez na aula passada. Aqui o sistema principal, que nem eu já falei com vocês, é mais facilitado se a gente conseguir adicionar rótulos, tá? Então, no meu sistema principal, eu vou retirar o apoio B. Não, perdão, ele vai permanecer, né? O apoio B e o apoio C, só que eu vou adicionar 2 rótulas, tá? Então, aqui ele preserva o apoio de segundo gênero, mantém o apoio de primeiro, mantém o apoio de primeiro, tá? E aqui, pessoal, como eu adicionei a rótula, vai surgir aqui um momento aplicado na esquerda e à direita, tá? De mesma intensidade e magnitude x1. No apoio C, a mesma coisa, tá? Então, meu sistema principal, ele passa a ser um sistema isostático, tá? Porque agora a gente adiciona, né, através do x1 e o x2, que são duas rótulas, né? Eu consigo adicionar mais 2 equações de equilíbrio. Professor, toda vez que for um sistema hiperestático, a gente adiciona força, e quando for a partir de dois é a rótula. É isso? Você não precisa tomar como verdade, Vitória. Você pode ter adotado, em vez desse sistema principal, a gente poderia ter rompido vinculação. Então, poderia, tipo, Teve rompido e colocado a força. exatamente, poderia ter deixado esses apoios aqui, ó. E aí eu poderia ter rompido o apoio aqui de segundo gênero. Aí eu botaria um x1 aqui e um x2 aqui. Faz sentido? Tá bom? Faz. Então, esse aqui seria uma opção, tá? Só que esse sistema aqui, ele vai dar mais trabalho do que esse para resolver, Entendi. tá bom? E uma outra coisa importante, né? Isso eu vou falar, né, novamente. Quando a gente adiciona as rótulas, né? A gente vai calcular esses momentos, né? O momento x1 e o momento x2. E esses momentos direto vão ser as soluções, né? Lá da estrutura original. Já é o próprio momento no engaste, tá? Vocês vão ver isso mais pra frente comigo. Tudo bem? Então, uma vez que eu defini o sistema principal agora, pessoal, a gente vai fazer a análise dos casos, tá? Então, aqui é o ponto 3, análise dos casos. Dos casos básicos. E aí, pessoal, nunca se esqueçam que a análise desses casos básicos, ela é feita isoladamente, tá? Como assim, professor? Eu vou isolar. Isolar. Isolamente não, né, professor? Isoladamente. Eu vou isolar todos os efeitos. Então, no caso zero, então vou botar aqui 3.1, caso zero. O caso zero é apenas o carregamento, né, original, isolado. Carregamento isolado. E aí, no carregamento isolado, quem que a gente quer determinar? A gente quer determinar ali os deslocamentos do caso zero. Tudo bem? Aqui, como a gente está calculando, tem duas incógnitas, né? A gente vai querer determinar todos os deslocamentos, né? Aqui atuantes. Então, quero determinar o deslocamento no apoio B, né? Que ele vai ser diferente de zero. E eu quero determinar aqui o deslocamento no apoio C, diferente de zero. Aí eu vou olhar cada influência de cada carga para chegar no final e bater, né? Tudo bem? Belezinha? Então vamos lá. Caso zero, então, pessoal, eu sempre desenho, né, pessoal? Nunca se esqueça, eu vou desenhar aqui uma estrutura, tá? Com os carregamentos. Não esqueça de botar as rótulas, né, professor? Então aqui tem uma rótula aqui e aqui.
E aí eu vou mostrar pra vocês como é que é roubado, né? Fazer rótulo. É muito roubado, gente. Ah, Viga Gerber, né? O pessoal que pegou isostático comigo, lembra, gente? A gente fez alguns exercícios de Viga Gerber em sala de aula. Aí o pessoal me xingava, né? Porque o pessoal não entendia. Não, professor, mas por que quiser o momento ali, né? Aí separava os tramos, né, das vigas. Aí não dava certo, né? O pessoal, professor, não dá certo. Aí eu fazia, dava certo. Como assim, professor? Aí eu, confere na FTU. Nossa. Mó jornada, né? O pessoal de isostático aqui comigo. O Marcos, então. A Denise, putz, me xingaram aí bastante tempo. Xinguei não, professor. Xingou, tá bom, sei. Tá bom. Uhum. O Denise tá rindo que é verdade. Tá bom? Aí, pessoal, lembrando, né? A gente vai fazer a compatibilização dos efeitos, né? Então, eu quero determinar os deslocamentos, né? Aqui são deslocamentos angulares, né? Então, deixa eu só reanotar aqui. São deslocamentos angulares, né? E zero, tá? Então, para determinar esses deslocamentos, eu preciso calcular via PTV. E para calcular via PTV, eu tenho que usar a tabela Kurt, né? Que a gente viu ali em PTV, tá? Que é o princípio dos trabalhos virtuais. E o que acontece, pessoal? Para cada caso, eu vou botar aqui I0. Como assim, professor? A gente está estudando ó, no ponto 1, tá? Em vez de falar apoio B, vamos botar ponto 1. E aqui o ponto 2, tá? Para a gente entender essa nomenclatura ali, para vocês conseguirem montar a matrizinha, que isso confunde, tá? Aqui a gente tem 2 metros. Aqui 3 metros. E aqui 2 metros, tá? Gente, como é Vigar-Geber, né? Tem rótulo, eu posso calcular cada trecho desse isoladamente. Bem simples. Ué, como assim, professor? A análise estrutural aqui é muito fácil, né? Por quê, professor? Porque em Viga-Gerber é como se eu calculasse tudo com uma só ramo, né? De viga. Ué, como assim, professor? Aí as reações aqui, olha como é que é roubado. Isso aqui foi L, né? E aqui a carga Q. As reações, elas são todas QL sobre 2, né? QL sobre 2. Ah, verdade, professor. E o momento máximo, né, ele é quanto? Ele é Q, L ao quadrado sobre 8. Ah, professor, é só isso. Então é tipo bem rapidinho, né? É bem simples. Então vamos calcular aqui ó, as reações. Dessa viga aqui vai ser Q, L sobre 2, né? A carga aqui é 4, o comprimento é 2 e eu divido por 2. Então a carga aqui é 4 kN a reação. Ah, bem roubado, né? Sim, vou deixar aqui então, ó, 4 kN. Então já calculei essa reação, tá? Aqui vai vir também mais 4 desse lado. E aqui desse lado ó, vai vir quanto? Vai ser 5 vezes 3 dividido por 2. Vai dar quebrado aqui, não tem problema. Vai dar 5 vezes 1,5, né? Então vai dar 7,5. Deixa eu conferir aqui na calculadora. Vai dar 5 vezes 3 dividido por 2, 7,5. Aí eu somo com 4, né? Então vai dar 7,5 daqui. Oh, professor burro. Então aqui vai ser 7,5. E aqui também vai ser 7,5 desse lado. Então aqui total, né? Vai ser 11,5, né? Aqui também a gente vai ver. Desse lado também. A gente vai ter Q2, L2, né? Sobre 2. Então 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. E aqui 2 para cá. Pronto, já terminei todas as reações aqui da viga. Aqui vai ser 9,5. Facinho, né, gente? Tá vendo como é que a rótula ela moleza, né? Se eu tivesse tirado um apoio, né, eu teria que fazer as equações de momento, né? As equações de equilíbrio toda para determinar, né? Então fica muito mais fácil. E por causa disso, pessoal, eu consigo calcular agora os momentos, né? Os diagramas do momento aqui são muito simples, né? Porque é tudo que é L ao quadrado sobre 8, né? Tudo, tudo, tudo. Então aqui eu vou botar o diagrama do momento fletor. Como eu falei ali no livro do Susekind, gente, você tem que determinar uma estrutura que ela dê muito menos trabalho para ser analisada, né? Esse é o objetivo. Vou botar aqui, ó, todos os trechos, né? Tentar fazer um trecho reto, que é difícil pra caramba. Deixar grandão aqui mesmo. Pronto. O diagrama do momento flutor, negativo em cima, positivo embaixo, tá?
O momento máximo vai ser o momento de pico aqui, o momento máximo vai ser o momento de pico aqui, momento máximo, momento de pico aqui, tá? Eu sei que tudo são cargas uniformemente distribuídas, então tudo vai ser parábola. Tudo bem? Como tem rótulas, os momentos têm que zerar nas rótulas. E na extremidade, né, é um apoio de primeiro gênero ou de segundo gênero, então também o momento tem que zerar. Belezinha? Tudo revisão isostática. Então aqui o momento vai ser zero, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero. O momento no topo aqui, o máximo, vai ser quanto? QL ao quadrado sobre 8. O Q aqui vai ser 4, o L vai ser 2 e aqui 8. Né? Então 4 vezes 2 vai dar 8, 8 dividido por 8 vai dar 2. 8 dividido por 8 vai dar 1. E sobrou 2, né? Então vai dar 2. Então aqui o momento máximo é 2. Então aqui vai ser 2 kN metro. Nesse trecho aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, né? Dividido por 8, vai dar 1. Tá. Então aqui vai dar 1. E no último, né, a gente tem 5 vezes 3 vezes 3 dividido por 2. Esse vezes vai dar 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Dividido por 2 vai dar 22,5. Show. Deixa eu ver se eu bati. Eu deixei aqui em termos de fração. Vou deixar em fração, então. Deu 45 oitavos. Que vai me dar aproximadamente... Deixa eu calcular aqui. 45 dividido por 8. 5,625. Eu vou deixar em fração, pessoal. Quando a gente vai fazendo com as tabelas Kirch, vai ficar mais fácil. Tá. Tudo positivo. Tá vendo, gente, como é que não tive trabalho em fazer o diagrama do momento aqui? Tá bem fácil. Ué, professor, como é que ele fez tudo ali mesmo? Gente, é só rever de novo e acompanhar isso aqui, ó. É viga biapoiada, né? Tá, as rótulas, elas me permitem que eu calcule tudo com viga biapoiada. Tá bom? Vou agora calcular os deslocamentos, né? Eu preciso calcular, gente, ó. No caso zero, eu vou deixar aqui em azul. Eu quero determinar, ó, o deslocamento aqui provocado pelo caso zero, né? E eu tenho que calcular no ponto 1. Tudo bem? E aqui eu quero, perdão, caso zero, né? E esse daqui vai ser o hiperestático. Tá, então aqui no caso zero, hiperestático 2. Tudo bem? Ou ponto 2, enfim, tanto faz. Belezinha? E aí a gente precisa determinar esses colegas ali. Como que eu faço para determinar esses deslocamentos? Eu calculo via PTV. Então tá, vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, o cálculo do deslocamento 0, 1, eu tenho que determinar ele via PTV. Como que eu determino ele via PTV? Eu faço um sistema virtual, né? Cara, esse daqui é muito legal. Esse aqui, pessoal, é o tchan da aula de hoje, ó. Preste bastante atenção aqui. Que esse daqui vai definir o sucesso para o resto do exercício inteiro. Eu não quero determinar esse deslocamento aqui. Então, de acordo com o PTV, eu não tenho que botar uma carga unitária aqui? Um momento unitário igual a 1? Faz sentido? Se eu aplico ali um momento unitário igual a 1, eu consigo determinar essa rotação, correto? Só que como tem a rótula, né, eu tenho que botar esse momento nos dois lados. E quem que é esse momento aplicado igual a 1? Eu vou chamar ele de x. É o nosso x1. Ah, professor, então, tipo, quando eu for fazer o cálculo do PTV, eu pego somente um diagrama, né? Eu posso pegar somente um diagrama e repetir ele várias vezes, né? Porque ele vai se repetir de novo, né? Eu vou fazer ele de novo para vocês verem de qual é, né? Tá. Então deixa eu botar aqui as cargas, né? Teoricamente elas estão aqui, né? Ah, não. Pera aí, esse é o caso PTV, né? Aqui é a minha sistema virtual. Deixa eu botar ali em cima para facilitar. Aqui é o nosso sistema virtual. Né? Então, por causa que eu adotei esse tipo de solução, eu vou conseguir repetir ele várias vezes. Tá? Bom, aqui a gente sabe que são 2 metros. Aqui são 3 metros. E aqui 2 metros. Bom, para determinar esses diagramas aqui, eu preciso das reações também, né?
Sim, correto, você precisa das reações. Como que eu faço para calcular as reações? Aqui é muito fácil, pessoal. Tudo é viga biapoiada, correto? Então, olha que massa. Vou mostrar um macete para vocês, gente, que vocês nunca mais vão esquecer. Isso aqui é muito massa. Se eu pego, tipo, esse trecho aqui, eu tenho o quê? Tenho uma viga, né? Aí, olha que legal. Vamos supor que a gente tem as reações aqui, né? Tem a reação aqui, aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Bom, a reação aqui horizontal, ela tem que ser igual a zero, né? Porque não tem esforço horizontal na viga. Aí, olha que massa, pessoal. Aqui, essa viga, eu tô puxando para 1 para cima, né? Então, o que acontece? Como ela tá indo para cima, né? Precisa ter uma carga para baixo. Faz sentido? Alguém entendeu o que eu quis dizer? Essa viga aqui, ela tá sendo empurrada para cima aqui, ó. Tá sendo empurrada. Então, ela tá indo para cima, né? Então, o momento aqui, olha que legal. Para compatibilizar pela esquerda, né? Quando a gente vai fazer a viga Gerber, né? O somatório da rótula tem que ser igual a zero, né? O momento ali na rótula olhando pela esquerda. Então, literalmente, ó, você tem um sistema que é basicamente isso daqui, né? Que é igual a 1. Olha pela esquerda, né? Fraciona aqui e olha pela esquerda, né? Então, a gente vai ter tanto a reação para cá, né? E a reação para cá, que são 2 metros. Então, se você fosse calcular aqui, o somatório dos momentos no ponto A aqui, né? Vindo para cá, positivo tem que ser igual a zero. Perfeito? Na verdade, é no corte, né? Que eu tenho que observar, né? É no corte. Vou botar aqui. Ponto B aqui. Tem que ser igual a zero, né? E aí, o que que acontece? Olha que massa aqui. No próprio momento, tem um momento aplicado para cá, né? Então, tem aqui mais um. E aí, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, eu tenho que subtrair, né? Eu tenho que subtrair a força, né? O V de A aqui vezes 2 metros. Pelo menos V de A vezes 2. Ah, professor, então o V de A é igual a meio, né? Sim. Então sai rapidinho, né? A viga Gerber, pessoal, é muito fácil da gente calcular, né? Então essa reação aqui, ela tem que ficar para baixo, ó. Então essa reação aqui, ó, ela tem que estar para baixo. E o valor dela é 1 meio. Porque o somatório aqui na rótula tem que ser igual a zero. Mesma coisa aqui pela direita, olha. Se eu pegar aqui o diagrama pela direita, ó, desse trecho aqui, são 2 metros, né? E aí eu tô olhando para a direita agora, tô fazendo somatório aqui no ponto C. Somatório de forças no ponto, do momentos no ponto C tem que ser igual a zero. Tem algum momento aplicado no ponto C? Não, né? Então eu tenho zero mais a reação aqui, ó, V de D, mais a reação V de D que tem que ser igual a zero. Então logo, V de D igual a zero. Ah, beleza, professor. Aí olha como é que eu tô fazendo rapidinho essas reações. É só pensar, né? Preciso fazer mais nada. Aqui então a reação é zero. Zero quilonewton. É. E aqui também, agora olha esse último trecho aqui, né? Eu vou pegar aqui a rótula. Vou pegar a rótula aqui, rótula aqui. Pega a rótula aqui, tem uma carga 1 para cima, né? Não pode esquecer dessa aqui. Aqui deu zero, tá? E aqui a gente tem uma última carga que vai dar para baixo também, né? Uhum. Aqui são 3 metros, né? Então aqui também, né? Olhando neste ponto aqui, B, somatório das rótulas, dos momentos na rótula B olhando para a direita, né? Positivo, né? Igual a zero. Aí eu vou ter que, né? Menos 1, mais quanto, né? Mais o V de C, 3V de C tem que ser igual a zero, né? Tem zero ali. Então, V de C tem que ser igual a quanto? 1/3 para baixo. Então, 1/3 de quilonewton para baixo. Bem fácil, né? Então, as rótulas, cara, é muito fácil de resolver, né? E aí eu posso fazer o somatório de todo mundo, né? Eu tenho que ser, ó, tipo, meio mais menos 1/3, né? Mais zero mais a V de B tem que ser igual a zero, né? Para o somatório ali de forças, né? No eixo Y. Então, pronto, né? Aqui eu tenho basicamente, né? O V de B vai ser igual a meio menos meio mais 1/3. Menor múltiplo comum deles é 6, né? Aí 6 dividido por 2 é 3, então menos 3. 6 dividido por 3 é 2, né? Mais 2. Isso aqui vai ser igual a menos 1/6. Então tá apontando para cima, né?
Eu acho que eu calculei isso daqui errado, né, professor? Meio. Ah, é mais, né, professor burro? Mais. Pronto. 5/6. Pronto. Aí esse daqui é menos. Pronto. Beleza. Então dá 5/6 aqui. Prontinho. Só isso. Então, enfim, Big Guerra é bem mais fácil, né? E agora que eu tenho todas as cargas pontuais, gente, eu consigo fazer os diagramas do momento aqui bem fácil, né? Como a carga é tudo pontual, né? Os diagramas de momentos é basicamente a força, né, vezes o braço de alavanca. Tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Aqui é o diagrama do momento fletor, né? Do caso zero. Quem que a gente tem, né, pessoal? Aqui, ó. Negativo, positivo. Tem momentos no engaste e valor igual a 1, né? Se vocês lembram lá da nossa isostática, né, pessoal? Se a gente estiver vindo pela esquerda, né? Vai ser positivo toda aquela força que dá um momento, né? No sentido horário, né? Ali vindo pela esquerda. Então aqui, ó, a força está para baixo, né? Aqui vai ser 0, né? No apoio vai ser 0, o momento aqui vai ser 0. Quando eu for analisar num ponto do apoio aqui, eu vou ter a força, né? 1/2 para baixo vezes o braço de alavanca. Então, 1/2 vezes 2 vai me dar 1. Como ele está indo para baixo, no sentido contrário ao da convenção, vai ser negativo. Então, eu sei que vai ser 1/2 vezes 2 negativo aqui, ó. Então, vai dar um momento máximo de pico de 1. Que aí vai bater exatamente com o valor ali no engaste. Aqui também, né, pela direita, eu vou ter 0 vezes 2, vai dar 0, né? Então, aqui fica 0. E aqui, né, neste ponto aqui até aqui, vou pegar 1/3, vindo pela direita agora, né? O momento positivo vindo pela direita, ele vai ser no sentido anti-horário. Aqui, o 1/3, né? Ela tá puxando para baixo. Então, vai ser 1/3 vezes 3, que é o comprimento. Aí vai dar negativo, né? Menos 1. Negativo. Pronto. Só isso, pessoal. Aí agora, eu consigo calcular o deslocamento, né? No ponto 1, via PTV, né? Em que a gente vai ter, né? Via PTV, 0 vezes 1, vezes quem? O m barra de 1. Vai ser igual a 1 sobre aí, integral, né? De m de x, m barra de x. Dx. Esse colega aqui a gente vai usar a Kurt, né? Quem que a gente vai ter, então? Vou combinar esse gráfico aqui com o gráfico da estrutura real, né? Então, eu tenho parábola. E aqui eu tenho triângulo e zero, né? Então, eu só vou usar os dois primeiros trechos de parábola. Esta parábola aqui e essa parábola aqui. Então, esse daqui vai me dar quanto, né? Esse vai dar 1. Diagrama 0 de 1. Isso é igual a 1 sobre aí. Aí, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma parábola de L igual a 2 metros. Esse valor aqui deu 2, né? Deixa eu conferir aqui. A primeira parábola, o valor igual a 2. Perfeito. E ela, eu vou combinar com o triângulo, né? De valor 2, né? Positivo para cima. 2 aqui menos 1. Mais, né? A outra parábola, que é de L igual a 3. E o valor aqui deu 45, né? Oitavos. Positivo, né? E L deu negativo. E aí eu vou combinar com o último triângulo, né? Vezes esse triângulo aqui. Menos 1. Pronto. Perfeito, gente? Aí, a gente olha lá na nossa tabela Kurt, né? A gente vai lá na tabela Kurt. E aí a gente vai pegar o gráfico de parábola triângulo, tá? Se eu não me engano, parábola triângulo é igual para os dois, né? Aqui, parábola triângulo é 1/3 de L e mm barra. Se você for pegar os dois, né? Tanto parábola quanto triângulo de um lado, quanto parábola triângulo do outro, vai ser 1/3 de L e mm barra, tá? Então, é igualzinho para os dois. Então, deslocamento 0 de 1 vai ser igual a 1 sobre aí.
1 terço, né? De L, M, M barra, né? Um sobre aí. O primeiro vai ser 1 terço. O primeiro L são 2 metros. O primeiro momento são 2. E o momento azul é menos 1. Mesma coisa, 1 terço. Do primeiro comprimento, o L são 3 metros aqui. O M deu 45 oitavos. E o último deu menos 1. Show. Calculando isso daqui, pessoal, você vai obter o seguinte resultado, né? Você vai obter basicamente... eu botar aí tudo em termos de fração, tá? Menos 167 sobre 24 aí. Eu não gosto de trabalhar com número quebrado, né? Porque não vai bater certinho com F2. Então eu gosto de deixar assim. Esse é o primeiro termo, pessoal. Os outros a gente vai literalmente repetir, tá? Aí agora eu calculei esse colega aqui, né? Calculamos esse colega aqui. Vamos calcular esse agora. O 2 de 0, gente, eu vou pegar, então, para calcular o deslocamento 0, 2, também PTV. E aí quem que eu vou ter? Eu vou ter o diagrama, né? E eu quero determinar esse deslocamento aqui, né? Para calcular via PTV, como tem rótulo, eu vou aplicar um momento, né? Aplicado em cada um. Igualzinho do anterior, né? Aqui são 2 metros, aqui são 3 metros, e ali são 2 metros também. Tá? As reações aqui é a mesma coisa, exatamente igual. Aqui tá puxando para cima, né? Então vai ter que estar puxando para baixo aqui, o valor de meio, né? Como é que é rápido, né? Ué, professor, por quê? Porque tem que bater zero, tem que bater 1 aqui nesse apoio, né? Tem que bater 1 ali, né? Então, se você pegar a viga e isolar, né? Para chegar ao momento de 1 aqui, eu preciso puxar para baixo meio, né? Se o comprimento é 2, né? Então, 1 meio vezes 2 vai bater 1. Tá? Então, é só o momento aí aplicado. Tudo bem? Mesma coisa para cá. Como não tem momento aplicado aqui, vai dar 0, né? E aqui é puxar 1 terço para baixo, né? Tudo bem? Que 1 terço para baixo vezes 3 vai chegar aqui 1. Aí vai chegar 1 e bate ali, e 0. Bem? E aqui, por causa disso, né? 1 terço mais 1 meio, né? Tem que dar 5 sextos para equilibrar com a força aqui central. O diagrama de momento aqui também vai ser exatamente igual, né? Fica mais rápido, né, da gente resolver. Diagrama do momento fletor. Aí vai ser negativo em cima, positivo embaixo. Aqui vai ser 0, 0 contínuo, né? Aqui vai ser 0, né? E aí meio, né? Vezes 2 vai fechar 1 aqui em cima, né? Então menos 1 ali em cima. E nesse lado também, né? Eu vou ter 1 terço jogando para baixo, vezes 3 vai dar 1. Perfeito? Aí aqui também, né? O cálculo 0,2, ele vai ser vezes 1 m barra, vai ser igual a 1 sobre aí. M barra, né? dx. Aí eu vou usar a tabela Cauchy, vai ficar 1 sobre aí. Aí a gente vai ter também, né? A parábola do meio, que o L aqui é igual a 3. Aqui deu 45, né? 45 oitavos. Positivo. Eu vou combinar com esse aqui agora. Combina aqui com o de menos 1. Que é bem parecido com o outro, né? E eu vou somar com a outra parábola, né? Nesse caso aqui é a parábola terceira, né? Esse daqui. Eu vou combinar com esse aqui. Então, a última parábola, que é L2, né? Esse aqui é o L vai ser igual a 2. Aqui é 1 kN, né? Deixa eu conferir. 1 kN certinho. E eu multiplico aqui com o menos 1. Aqui também, né? A gente vai ter, esse aqui vai ser 1, né? O cálculo do 2, ele vai ser basicamente 1 sobre aí, que multiplica 1 terço de L, M, M barra, né? 1 terço de L, M, M barra.
né? Então, esse aqui vai ser 1 sobre I. Aí vai dar 1/3. Primeiro L são 3. O primeiro momento, 45 sobre 8. E o M, né? Deu menos 1 aqui. E agora o segundo trecho. Vai dar 1/3 de L2. Primeiro momento, 1. Segundo, menos 1. Prontinho. Você fazendo esses cálculos, você vai conseguir o segundo resultado, né? O deslocamento 0 de 2 vai ser igual a, calculando, deixar em termos de fração, 151 dividido por 24 aí. Professor, posso substituir o valor de E e de I e ter um valor específico? Pode. Tá, só que você vai estar trabalhando com termos aí quebrados, tá? Então, só para você ter atenção. Beleza, pessoal? A gente calculou então os dois termos de carga. O resto do exercício agora é calcular os termos de flexibilidade. E aí eu vou mostrar um macete para vocês como fazer para calcular eles rapidinho. Bem rapidinho. Os termos de carga, apesar de serem 4, né? Porque a gente vai ter que calcular, né, o caso 1 e o caso 2, né? A gente já fez os diagramas deles, né? Ué, como assim, professor? O caso 1 agora, a gente vai ter terminar o quê? O x1 isolado. O x1 isolado, pessoal, é apenas o hiperestático x1 da minha estrutura isolado, né? Só que a gente já determinou o diagrama dele, vocês vão ver, ó. O x1 isolado é esse aqui, ó. X1, que eu vou adotar que ele vai ser 1. Ué, professor, mas a gente não já calculou o diagrama de momento dele? Já, esse aqui, ó. Oh, realmente, professor, a gente já calculou o diagrama desse aqui já. E no caso do x1, a gente vai determinar quem? A gente vai determinar aqui o deslocamento do caso 1 no ponto 1. E a gente vai determinar o deslocamento do caso 1 no ponto 2. Tudo bem? Aí o que acontece? O deslocamento 1 do caso 1, ele vai ser literalmente, essa aqui vai ser a estrutura original, né? Perdão, essa aqui vai ser a estrutura virtual. Ô, professor, boa, essa aqui é a estrutura real. E eu vou combinar para determinar o diagrama 1 de 1, eu vou determinar com a estrutura real, mais a estrutura virtual. Só que a própria estrutura virtual é a própria real, né? Que, professor? Não estou entendendo. Eu não vou determinar o deslocamento 1, né? O deslocamento 1 de 1, eu vou aplicar com a única carga isolada, ela mesma. E para usar a minha estrutura virtual, eu vou ter que aplicar quem? Eu vou ter que construir uma estrutura virtual, né? E essa estrutura virtual, ela é exatamente igual, né? À minha estrutura original, né? Aqui, ó. Elas não são iguais? Né? Então, o deslocamento 1 de 1, eu vou pegar literalmente o diagrama do momento dele e dele mesmo. Ah, e 1 de 2, eu vou pegar o dele com o deslocamento do diagrama de baixo, ó. Essa aqui que vai ser a estrutura virtual no de baixo. Então, eu literalmente vou fazer a combinação, pessoal, desses gráficos. E aí que é a chave, né, do exercício. Essa aqui é a última parte mais importante que tem. O resto é continha, né? Então, vamos fazer juntos? Vamos, né? Aqui para ficar facinho, né? O cálculo 1 de 1 vezes, né, a carga unitária que vai ser 1, ela vai ser igual a 1 sobre aí. Vou botar direto na tabela Kurt, tá, pessoal? Vai ser quem, né? Vai ser esse diagrama que a gente já calculou, tá? Então, esse combinado com ele mesmo. Então, triângulo com triângulo. Então, triângulo, menos 1, o L, igual a 2. Vezes ele mesmo. Mais quem? Mais o segundo, né? Esse aqui, com ele mesmo. Ah, que roubado, professor. É roubado, né?
Tá, então, esse exercício, ele facilita muito, né? Porque essa solução que a gente adota, a gente tem muito menos trabalho, né? Porque a gente praticamente precisa só calcular alguns poucos diagramas, né? Aqui a gente vai ter um sobre aí. Se eu não me engano, via tabela Kurt, é 1/3, né? Triângulo, triângulo. 1/3 de L, M, M barra, né? Beleza. Triângulo, triângulo. Vai ser igual a 1/3 de L, M, M barra. Então aqui a gente vai ter 1/3 de L2, M, M barra. Mais 1/3 de L, o M menos 1, M barra menos 1. Isso aqui vai nos dar, deixa eu conferir aqui, deixa eu ver se eu estou acertando. 1/3 de 2, menos 1, tá certo? 1/3 de 3, menos 1, tá certo também. Vai nos dar aqui 5/3 de I. Beleza. E aqui legal, pessoal. O 1 de 2, como a estrutura é simétrica, ele vai ser igual ao 2 de 1. E aí eu vou fazer, né? Este diagrama, né? Esse aqui, vezes esse aqui de baixo. Vezes esse daqui, ó. Porque aqui é 0, né? E lá o outro é 0, né? E lá esse aqui é 0, ó. Ah, professor, fácil, né? Sim, né? Então, basicamente, eu tenho dois triângulos, né? Que eles são contrários um dos outros. Um sobre aí. Eu vou ter um triângulo de um lado. Esse L aqui é menos 1, né? E L igual a 3. Vezes o diagrama do outro lado, ó. Menos 1, L igual a 3 também. Beleza? Beleza, né? Aí aqui, via tabela Kurt, vamos ver o que tá dado na tabela Kurt. Acho que é 1/6, né? Deixa eu ver aqui. Triângulos contrários, né? Aqui, ó. 1/6 de L, M barra. Então aqui vai ficar 1 sobre aí. 1/6 de L, M, M barra. Vai ser 1 sobre aí. 1/6. O L, né? São 3. O M menos 1. Outro M menos 1. Calculando aqui, a gente vai ter basicamente 1 sobre 2 aí. E o fator, né? É 2, 2. Ele também vai ser 1 sobre aí. O que a gente tem? A gente vai combinar o diagrama 2 com ele mesmo, né? Então, a gente vai combinar esse com ele mesmo. Então, é triângulo, triângulo. Tá, então vamos lá. Este triângulo aqui é um triângulo de menos 1, L igual a 3, vezes ele mesmo. Mais outro triângulo contrário, menos 1, vezes ele mesmo. E esse L igual a 2. Beleza. Aí aqui também vai ser 1/3, né, de aí. 1 sobre aí. Aqui vai ser 1/3 de L, M, M barra. Mais 1/3 de L, M, M barra. Vai ficar 1 sobre aí. 1/3. O L deu 3. O M deu menos 1. E o outro deu menos 1. Mais o próximo 1/3. Esse L deu 2, né? O M deu menos 1. E o M deu menos 1. Calculando aqui, pessoal, você vai obter 5/3 de I. Show. Esses aqui são... Aqui, pessoal, o exercício praticamente ele termina aqui. Porque essa aqui é a parte mais difícil que tem. Tá? Porque esses termos aqui, eles são... Tipo, com a tabela Kurt, como os diagramas deram muito fáceis, né? Ficou muito simples de calcular, né? Esse aqui, pessoal, é o caso 0, né? E eu juntei junto, né? O caso 2 também. Com o x2 isolado, né? E no cálculo do x2, eu vou desenhar aqui, em verdinho. É quando você pega o seu sistema principal, né? E aí você vai aplicar, né? O hiperestático x2 isolado. E aí o hiperestático x2 isolado, a gente vai assumir que ele é 1 kN, né? Também. Unitário.
Aí eu vou determinar aqui o deslocamento, né? Do caso 2 no nó 1, e aqui o deslocamento do caso 2 no nó 2, né? E a gente vai ter 4 fatores, ó. Este, calculamos já os dois, esse e esse também, já calculamos dois. Né? E aí esses gráficos, né, esses diagramas de momento fletor, os DMF deles já foram calculados, né? Eles foram calculados no caso 0, né? E eles estão aqui, né? Aí eu só faço a combinação deles, que nem a gente fez no exercício, né? Esse aqui, ó, já foi calculado, né? E esse aqui já foi calculado também, né? Então esse aqui facilitou muito, ó, gente, muito mesmo. Aí o que que a gente tem, né? A última parte do exercício, né? Por equação de compatibilidade, né? Esse aqui acho que é o item 4 ou 5, deixa eu ver aqui. Estava no item 3, né? 3.1. 3.1. Aqui é o 3.2. E aqui vai ser o 3.3. Aí aqui a gente vai para o item 4, né? Que são as equações de compatibilidade. Nas equações de compatibilidade, pessoal, o que que a gente viu, né? Lá no sistema original, lá no comecinho, o que que a gente fez, né? A gente viu, né, que os deslocamentos ali, tanto no apoio B quanto no apoio C, eles vão rotacionar, né? Então os deslocamentos ali não vão ser iguais a zero, né? Então o que que eu preciso fazer, né? Os somatórios, né, de todos esses valores ali, eles vão ter que o somatório dos casos zeros, né, vão ter que tudo chegar e ficar no equilíbrio, né? Tá, então, como eles vão ter que todos equilibrar ali na frente, eu vou fazer aqui, ó, a equaçãozinha de compatibilidade, né? No ponto 1, né? No ponto 1, o que que a gente tem? A gente vai ter o deslocamento do caso 0 no ponto 1, mais o deslocamento do caso 1 no ponto 1, mais o deslocamento do caso no ponto do caso 1 no ponto, não, pera, não, caso 2, né? Caso 2 no ponto 1. Isso tem que ser igual a zero. Aí, ó, onde aparece o x aqui, ó. x1, x2. E é a mesma coisa, né, para o ponto 2. No ponto 2 eu faço a sobreposição dos casos, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, no caso, o caso 0.2, mais o caso 1.2, mais o caso 2 no ponto 2. Tem que ser igual a zero. Aí eu vou ter aqui, ó, x1, x2. Pronto, como eu já calculei todo mundo, eu só substituo os valores, né? E determino aí o valor do peristático x1 e x2. Vamos escrever aqui, então. Vamos, professor. A gente tem aqui que eu tenho aqui minha colinha, né? O deslocamento 1, 0 de 1, deu menos 167,24 aí. O 1 de 1, né? O 1 de 1 deu 5 sobre 3 aí, vezes o x1. O 2 de 1, ele me deu 1 sobre 2 aí. E aqui x2. E ali no ponto 2, né? Ponto 2 a gente viu que o caso 0 de 2 deu menos 151 sobre 24 aí. Mais o ponto 1 de 2, ele deu menos 2 de 1. Então deu meio, né? De aí. E aqui x1. E por último, né? O ponto 2 de 2 deu 5 terços de aí. E aqui deu x de 2. Isso aqui igual a zero. Pronto. Belezinha, pessoal? A gente sabe todas as incógnitas, né? A gente sabe o que é aí de todo mundo. Você pode multiplicar por aí, todo mundo zerar, né? E trabalhar com os valores. Ou você pode deixar aqui em formatação matricial, né? Como assim, professor? Vou botar aqui em termos de formatação matricial para vocês verem. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Tá praticamente finalizado.
quem que a gente tem, né? Em termos matriciais, a gente vai ter, então, 167 dividido por 24. Eu tirei todo mundo do EI, tá? Aqui a gente vai ter 151 sobre 24. Mais, aí eu vou botar aqui os coeficientes que a gente calculou. Deu 5 terços. Aqui deu meio. Aqui deu meio. E ali deu 5 terços. O nosso vetor. x1, x2. E aqui 0, 0. Vou ter que sair um pouco. Depois a gente grava. Tá bom, Vitória. Só vou finalizar aqui. É rapidinho. Isso aqui, pessoal, que a gente vai chamar de vetor, né? De termos de carga. De carga. Isso aqui é o que a gente vai chamar de matriz de flexibilidade. E aqui vai ser o nosso vetor de peristáticos. Tudo bem? Aí, resolvendo esse sistema, pessoal, você vai achar o valor x1 e x2. Bem simples, né? Isso aqui é novidade, né? Eu entendo que está um pouco confuso, né? Mas tempo não. Aqui, se você observar, o x1 ele vai te dar 3,343, tá? Quilonewton-metro. E o x2 vai te dar 2,772. Tudo bem? Aí aqui é a parte bem legal. Por quê, professor? Que aí eu já tenho direto, né, no sistema original. Quem que eu vou ter, né? No diagrama do momento fletor, olha que legal, direto, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. Eu já calculei esses momentos aqui direto, ó, no engaixo, ó, direto. Aqui vai dar 3,343 e aqui vai dar 2,772. Direto. Tá bom? Na verdade, não é bem direto não, né? Mas só para vocês terem ideia, né? Por quê, professor? Porque a solução final, né? Eu vou fazer com os esforços, né? Os esforços solitantes internos. Eu vou fazer, tipo, o esforço inicial, o esforço original, vai ser igual ao esforço no caso 0, mais o x1, né? Vezes esforço no caso 1, mais o x2 no esforço no caso 2, tá? E aí eu vou determinar isso aqui. Aí só para concluir aqui, ó, o momento no ponto B, por exemplo, vai ser o momento B no caso 0, mais o x1, o momento B no caso 1, mais o x2, momento B no caso 2. Momento B no caso 0, pessoal, observe. Eu vou lá no caso 0. Olha a sobreposição de efeito aqui. Momento B no caso 0, ele vai me dar 0. Momento B no caso 1, ele está me dando menos 1. E momento B no caso 2, ele está me dando 0. Aí substituindo lá, ó, a gente consegue obter o valor final. Então isso aqui deu 0. Mais o x1 que a gente calculou deu 3,343. O MB no caso 1 deu menos 1. Esse aqui deu 2,772. 0. Aí vai me dar menos 3,343. Que vai ser exatamente esse valor aqui, ó. Então isso aqui é por sobreposição. As reações você pode calcular assim, você consegue calcular todos os esforços, consegue calcular o cisalhamento, tudo. Para terminar aqui, ó, o momento, no caso, olha que legal. Cara, isso aqui é muito da hora. No momento C também é a mesma coisa. Momento C no caso 0, mais o x1, momento C no caso 1, mais o x2, momento no caso C2. Vamos lá. O momento C no caso 0, ele deu 0 aqui, ó. Deu 0. Aí o momento C no caso 1, ele deu aqui 0. Né?
E o momento C no caso D. O momento C no caso 3, né? Caso 2, perdão, deu menos 1. E aí vocês vão montando, né, cara? Isso daqui no Excel é uma maravilha. Aqui deu 0. Aqui deu 3,343 vezes 0. E aqui 2,772 menos 1. Que dá menos 2,772. E aí vai dar menos 2 aqui também, certinho. Tá bom? Pronto, aí são diagramas, ó, com cargas uniformemente concentradas, né? Você vai somar basicamente as parcelas dos momentos da mesma forma. Mesma forma. Aí você vai obter esse diagrama aqui, ó. Exatamente. Aí eu vou deixar para vocês verem isso, o resto do exercício, eu já tenho ele feito, né? Vou publicar para vocês verem. Mas é basicamente assim que se resolve, gente. Aí você consegue calcular o diagrama de suas cortantes, consegue calcular as reações, tudinho. Tá? Então é isso, pessoal. Desculpa eu estar ultrapassando 6 minutos da aula de vocês. Eu vou finalizar agora, vou publicar essa aula e eu já vou passar o primeiro trabalho de vocês, tá? Dessa unidade. Esse trabalho, gente, vai ser bem parecido com esse exemplo da sala hoje, bem igualzinho. Tá? Na aula que vem eu tiro as dúvidas de vocês, né, para vocês verem, mas vai ser esse trabalho aqui, ó. Trabalho número 8, tá? Em vez de ser uma viga aí com várias cargas, eu botei uma viga contínua, tá? Mesmos problemas, né? O vão aí um pouquinho diferente, tá? E aí as respostas, né, do exercício aqui, ó, se vocês querem comparar depois com o F2, bateu, tá? Do exemplo que a gente fez hoje, tá bom? Gente, desculpa ter ultrapassado aí, enfim, espero que vocês tenham gostado. Ele é um exercício um pouco mais complicado, beleza? Tentem ver direitinho essa aula depois, com o final de semana, eu vou publicar a minha anotação. Vocês lendo o capítulo Marta nessa primeira parte, vai tirar essas dúvidas aí, tá? Procurem fazer, qualquer coisa mandem e-mail, a gente se vê na quinta-feira que vem. Tenham todos aí uma abençoada semana, né? O resto de semana, bom final de semana a todos, né? Se cuidem, gente. Qualquer coisa, tamo aí.